Bem-vindos à nossa sétima aula do nosso curso de sétima ou sexta aula, né, do nosso curso de introdução à filosofia. Então, nesta aula, vamos começar a estudar o pensamento de Platão, a fundação da metafísica, a metafísica de Platão. Platão foi um grande metafísico, como vimos na nossa aula passada. A principal, então, novidade da filosofia platônica consiste na descoberta de uma realidade superior ao mundo sensível, ou seja, uma dimensão suprafísica ou metafísica do ser. Essa descoberta é ilustrada por Platão com a imagem marinha da segunda navegação. A primeira navegação era a entregue às forças físicas do vento e das velas do navio, e representava emblematicamente a filosofia dos naturalistas, que explicavam a realidade apenas com elementos físicos, ar, água, terra, fogo, etc., e forças físicas a eles ligadas. A segunda navegação entrava em jogo quando as forças físicas dos ventos na bonança não eram mais suficientes, e era então entregue às forças humanas que impulsionavam o navio com os remos. Para Platão, ela representa a filosofia que, com as forças da razão, se esforça para descobrir as verdadeiras causas da realidade, para além das causas físicas. Se quisermos explicar a razão pela qual uma coisa é bela, não podemos nos limitar aos componentes físicos da beleza, da cor, da forma e etc., mas devemos remontar à ideia do belo. O plano suprassensível do ser é constituído pelo mundo das ideias ou formas, do qual Platão fala nos diálogos, e pelos princípios primeiros do uno e da díade, dos quais fala nas doutrinas não escritas. As ideias platônicas não são simples conceitos mentais, mas são entidades ou essências que subsistem em si e por si em um sistema hierárquico bem organizado, representado pela imagem do hiperurânio e que constituem o verdadeiro ser. No vértice do mundo das ideias encontra-se a ideia do bem, que coincide com o uno das doutrinas não escritas. O uno é princípio do ser, da verdade e do valor. Todo o mundo inteligível deriva da cooperação do princípio do uno, que serve como limite, com o segundo princípio, a díade de grande e pequeno, entendido como indeterminação e ilimitação. No nível mais baixo do mundo inteligível, encontram-se as entidades matemáticas, isto é, os números e as figuras geométricas. Toda a realidade em todos os níveis, consequentemente, tem estrutura bipolar, ou seja, é uma mistura, mediação sintética do uno e da díade, segundo justa medida. Nos diálogos, estes princípios são apresentados, então, na sua função de limite e limite, ou seja, como princípio determinante e princípio determinado, nas suas relações fundantes e estruturais. O ser é, portanto, um misto de limite e limite. O mundo inteligível resulta, então, da cooperação bipolar, imediata dos dois princípios supremos. O mundo sensível, ao contrário, tem necessidade de um mediador, de um Deus artífice, que Platão chama de demiurgo. Este cria um mundo animado pela bondade, toma como modelo as ideias e plasma a chora, isto é, o receptáculo material informe. O demiurgo procura descer na realidade física os modelos do mundo ideal, em função das figuras geométricas e dos números. Os entes matemáticos são, portanto, os entes intermediários mediadores, que permitem à inteligência demiúrgica transformar o princípio caótico do sensível em cosmo, desdobrando de modo matemático a unidade da multiplicidade em função dos números e, portanto, produzir ordem.
Deste modo, o mundo sensível aparece como cópia do mundo inteligível. O mundo inteligível é eterno, enquanto o sensível existe no tempo, que é a imagem móvel do eterno. Então, mais ou menos, para a gente ver um pouquinho ainda, a gente vê, né, que existe lá a esfera dos princípios, o Uno e a Díade interagem e formam todas as coisas, e tudo que existe é o misto de limite e ilimite. Né? O limite é o Uno e o ilimite é a Díade. O Uno, então, é princípio formal de unidade, definição, determinação, ser, verdade, cognoscibilidade, valor, medida exatíssima. O Uno está acima do ser. A díade ou dualidade de grande e pequeno, princípio material de indeterminação, de multiplicidade, está abaixo do ser. Os níveis da realidade. A esfera dos princípios, temos também o mundo das ideias, que contém todas as ideias, tendo no vértice a ideia do bem. O demiurgo, que é inferior às ideias, enquanto para Platão inteligível é superior à inteligência, ele é superior ao cosmo enquanto cria. E tem a esfera dos intermediários, entre sensível e suprassensível, que compreende os números, os entes geométricos, a alma. Estas realidades denominam-se intermediárias porque têm ao mesmo tempo características do mundo ideal e relações com o mundo sensível. E o cosmos sensível é um vivente inteligente dotado de alma e corpo. Esses detalhes aí, então, são, né, sobre a metafísica de Platão. Na nossa próxima aula, nós vamos ver sobre o conhecimento, a dialética, a arte e o amor platônico. A metafísica de Platão foi muito importante, né? Com ela também o cristianismo tirou muitas ideias e explicações a respeito do céu, né? Como um lugar perfeito, né? Onde está as realidades. Né? Essas ideias de Platão foi muito utilizada pelo neoplatonismo, e o neoplatonismo foi abraçado pelos filósofos do período da patrística, né? Cujo grande representante foi Agostinho de Hipona. Muito obrigado pela sua atenção e até nossa próxima aula.